Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. E nessa aula, como nas próximas, a gente vai trabalhar com o tema de pesquisa de marketing. Bom, nessa primeira aula a gente vai trabalhar com uma concepção mais geral, do propósito de uma pesquisa de marketing, seu planejamento e também algumas características, das diferentes pesquisas de marketing e dos erros, que a gente pode incorrer antes, de começar com a pesquisa de marketing em função do planejamento inadequado e mesmo a posterior, a coleta de dados, em que a gente pode incorrer aí numa série de erros em termos interpretativos a partir da operacionalização do levantamento de dados e da sua análise. Então esse vai ser o tema da aula de hoje, aí daremos sequência posteriormente nas próximas aulas em relação a algumas especificações dos métodos que podem ser aplicados para pesquisa de marketing, seja o levantamento de dados qualitativos como o levantamento de dados quantitativos. Bom, quando nós falamos aí de concepção da pesquisa de marketing, diz respeito aí ao projeto da pesquisa, que dentro do conjunto do que a gente está estudando na disciplina até o momento, seria uma etapa, uma parte do conjunto aí de estudos referente àquele conjunto de estudos que a gente precisa fazer para levantar os dados de um mercado, do potencial consumidor e assim por diante, para a gente poder fazer as estimativas financeiras e lá no final a gente decidir se o projeto ele é viável do ponto de vista econômico ou não. Bom, em relação à pesquisa de marketing, de uma maneira mais restrita, ela vai abarcar aí, como a gente viu nas aulas anteriores, alguns elementos associados aos preços que vão ser praticados, que tipo de produtos que a gente vai oferecer para os clientes, quais os canais de distribuição, como é que vai ser a estratégia de propaganda e publicidade de uma maneira geral. E para isso a gente precisa levantar informações que vão fornecer aí subsídios para a tomada de decisão, para definir qual que vai ser a estratégia de marketing da empresa e, posteriormente, os custos que vão estar associados a isso. A própria pesquisa de marketing ela vai envolver um investimento inicial, quando a gente está falando de um novo empreendimento, ou mesmo de investimentos para levantamento de dados ou atualização de dados para negócios já existentes que estão estudando aí ou a implementação de um novo produto, ou alterações de processo, ou ampliação da fábrica, como a gente viu em aulas anteriores. Então, basicamente, a pesquisa de marketing ela vai constituir aí numa etapa, um subprojeto, e esse subprojeto de marketing, ele basicamente vai detalhar aí os procedimentos para o levantamento de informações essenciais, ou seja, aquelas informações que são indispensáveis para fazer a análise posterior, tanto dentro da estratégia de marketing, como depois também para a elaboração do projeto de uma maneira geral. Então, basicamente, nessa pesquisa é preciso definir na sua concepção quais são as informações requeridas, que fases vão ser desenvolvidas para a pesquisa de marketing. Então, especificamente, a gente pode estar trabalhando com uma pesquisa de caráter exploratório para conhecer um mercado que a gente ainda não conhece, ou também para testar hipóteses e verificar relações entre as coisas, entre comportamentos do consumidor, faturamento de vendas, estratégias concorrentes. E esse tipo de pesquisa ela vai ser chamada de pesquisa conclusiva. Então a gente vai ver na aula de hoje a diferença entre esses dois tipos de pesquisa de marketing e qual é o propósito de cada uma delas. Além disso, na concepção da pesquisa de marketing, a gente especifica qual vai ser a amostragem. Vai ter uma amostragem adequada para cada fase da pesquisa de marketing, como a gente vai ver mais adiante. E também é preciso descrever o plano para análise dos dados. Então, isso vai estar muito vinculado com a natureza dos dados que estão sendo levantados, sendo uma natureza mais qualitativa ou quantitativa, e qual é o propósito. Então, vai estar muito vinculado aí com o tipo de pesquisa de marketing que a gente vai fazer. Se é exploratória, se é descritiva, se é conclusiva, do tipo relação causal, e que a gente vai começar a discutir na aula de hoje e depois vai desenvolvendo nas aulas posteriores. Bom, em relação à classificação das pesquisas de marketing, já que a gente tocou nesse assunto, a gente pode dividir em dois grandes grupos, que é a chamada pesquisa exploratória, que ela vai ter um objetivo justamente de compreender uma situação-problema. Então pode ser a compreensão de como é que funciona um novo mercado para uma empresa estrangeira que vem instalar no Brasil, ou mesmo para nós que estamos iniciando um novo negócio e não atuamos ainda no mercado. Então a gente precisa levantar aí uma série de informações para entender qual é a dinâmica desse mercado. Então a gente define uma situação-problema e essa pesquisa de marketing ela visa justamente explorar
as informações disponíveis para entender um pouco melhor como é que funciona esse mercado. Tá? E essa pesquisa exploratória ela pode servir de base para pesquisas posteriores. Né? Então, a partir do momento que a gente toma consciência, né, de como é que funciona um determinado mercado, aí a gente pode estabelecer outros objetivos para a pesquisa de marketing. Tá? E aí a gente tem a chamada pesquisa conclusiva, né, que vai ser aquela que vai servir de base para a tomada de decisão, se a gente vai investir mais em propaganda, né, e publicidade, se a gente vai adotar um canal de distribuição via web ou em lojas físicas. Tá? E basicamente ela vai ter esse objetivo, né, de testar hipóteses e examinar relações específicas. Né? Então aqui ele vai remeter também muito para a pesquisa quantitativa. Tá? Então, mais adiante a gente vai voltar nesse assunto. Mas, basicamente, a gente poderia dizer que numa pesquisa exploratória a gente pode, obviamente, trabalhar com dados quantitativos, seja de fonte secundária ou mesmo de fonte primária. Mas, basicamente, a gente vai estar trabalhando com dados qualitativos, né, pesquisa exploratória, porque a gente está tentando entender qual é a dinâmica do mercado, o significado, né, das relações nas cadeias de valor entre os concorrentes, né, a preferência do consumidor. E depois, né, num segundo momento, a gente pode desenvolver uma pesquisa de marketing para tentar quantificar um pouquinho melhor, né, quem é o potencial cliente consumidor, a participação de mercado, estratégias de preço e para aspectos mais quantitativos mesmo. Tá? Inclusive para estabelecer relações de causa e efeito, como participação de mercado ou aumento de vendas em face, né, uma determinada campanha publicitária, algum tipo de reputação que a empresa tenha, como a marca, o engajamento com causas sociais e assim por diante. Então também serve aí para, como está colocado no slide, para testar hipóteses, né, e examinar relações de causa e efeito. Bom, aqui esse quadro que está no livro que eu estou recomendando para vocês lerem, que é a Pesquisa de Marketing do Malhotra, traz um quadro bem interessante que coloca a diferença, né, entre esses dois tipos de pesquisa. Então, como a gente já mencionou, o objetivo da pesquisa exploratória é a de oferecer, né, um discernimento, uma compreensão sobre o mercado, enquanto que a pesquisa conclusiva vai justamente testar hipóteses, né, específicas e examinar relações entre variáveis. As características das duas pesquisas. Né? A primeira, né, que é a exploratória, as informações necessárias são definidas de uma forma mais ampla. Né? Então a gente não tem certeza sobre que tipo de informação a gente precisa, então a gente vai levantando de uma maneira mais abrangente, mais flexível. Né? Então também não é muito estruturado. A amostra, né, se a gente envolve a amostra aí, seja com clientes, fornecedores, especialistas, né, ela tende a ser pequena e não representativa do todo. E o objetivo é justamente fazer análise de dados primários e esses dados vão ser de natureza qualitativa, ou seja, a gente vai procurar entender, né, alguns elementos chaves do mercado. As constatações e resultados não vão ser definitivos, né, e geralmente esse tipo de pesquisa ele vai ser seguido por outras, né, pesquisas ou exploratórias, né, para entender um pouco melhor o mercado, ou vai para a próxima fase, né, que são as pesquisas conclusivas. A gente vai desdobrar um pouquinho essa pesquisa conclusiva em duas naturezas mais adiante. Já a pesquisa conclusiva, né, em relação às suas características, basicamente, né, ela levanta informações de maneira bastante definida, né? Ou seja, eu quero saber preço, eu quero saber participação de mercado, eu quero saber quantos clientes estão dispostos a adquirir um determinado produto, em que momento, né, quanto tempo eles levam para adquirir na internet ou numa loja física. Então, geralmente, a gente vai tentar testar hipóteses bem específicas. Além disso, a amostra ela tem que ser grande, né, e representativa, no sentido de que eu represente todas as pessoas, né, as empresas que eu quero, né, testar, e que essa amostra, né, ela seja um número suficiente para eu fazer inferência estatística. Né? Então, por isso que a gente trabalha com uma análise de dados e ela tende a ser, né, quantitativa, mesmo quando a gente está trabalhando com variáveis categóricas, né? Por exemplo, homem, mulher, né, faixas de idade, enfim. Tudo isso pode ser representado em termos de frequência relativa, né, percentuais, enfim. Então, a gente acaba tornando essas variáveis quantificáveis. As constatações e resultados, né, são conclusivos no sentido de apontar, se aquilo que a gente estava pressupondo se sustenta do ponto de vista da análise estatística ou não, e isso serve de base para tomar decisão. Então, basicamente, esse é o resultado final aí dessa pesquisa de marketing, né, que vai servir para a gente
apostar num determinado mercado, apostar num tipo de produto ou no outro e assim por diante. Bom, como eu mencionei, a pesquisa conclusiva ela vai se dividir em duas subcategorias. A primeira é a pesquisa descritiva, que é bastante interessante. Eu acho que dentro dessa disciplina talvez ela seja mais interessante do que a pesquisa causal, embora a gente possa fazer, mas tudo depende, obviamente, da disponibilidade de dados. Né? Então, isso depende, né, de uma quantidade de dados muito grande, não necessariamente a gente vai conseguir avançar para esse tipo de análise, né, durante a disciplina. Sendo que a primeira, né, ela vai ter esse objetivo de descrever algum aspecto do mercado, por exemplo, a preferência dos consumidores, né, por um determinado tipo de produto, os aspectos da qualidade e assim por diante, e de uma maneira representativa, né, ou seja, eu vou ter uma amostra suficientemente grande, né, que englobe ali o conjunto de pessoas que de fato adquirem aquele produto, para eu poder captar, né, quais são as preferências dos consumidores, partindo desse exemplo que eu coloquei no slide. Então, é um tipo de pesquisa que vai responder algumas perguntas, né, chave aqui, como é feito no jornalismo, por exemplo, né, o próprio autor do livro sugere isso, que basicamente a gente vai descrever, né, quem são os consumidores, ou quem são os fornecedores, os clientes, né, aquilo que a gente está analisando, né, o que eles desejam, né, o que eles avaliam positivo, negativo, o que eles oferecem, né, se eu estou falando de fornecedores, em que momento ocorre a compra, se eu estou falando dos consumidores, onde, né, se é na loja física, né, se é na loja virtual, por que eles têm um determinado tipo de conduta, né, e como é que eles tomam decisão de adquirir ou não um determinado produto. Então, enfim, são algumas características mais gerais para descrever o comportamento de um determinado mercado. Seja o mercado consumidor, como eu coloquei no exemplo, seja os seus concorrentes ou mesmo a própria cadeia de produção em relação aos fornecedores, né? Seja a jusante ou a montante na cadeia de valor, como a gente viu nas aulas anteriores. Já a pesquisa causal, como o próprio nome já vai sugerindo, ela vai ter o objetivo de obter evidências, né, sobre relações de causa e efeito. Então, por exemplo, posso estar trabalhando aí com uma questão associada ao clima e à disposição das pessoas comprarem mais bebidas alcoólicas, água, coisas do gênero, refrigerantes, sucos, etc. Então, posso fazer um estudo comparando as regiões onde predomina, né, um clima mais quente, com mais dias de sol, com outras, né, regiões em que isso não acontece, ou mesmo comparando diferentes períodos do ano. Tá? E aí eu vou ter que ter uma amostra suficiente de dados para ver se há uma relação de causa e efeito, né, entre esse fator climático e a disposição das pessoas a adquirirem um determinado produto. Tá? Então, esse é um exemplo, né, baseado na realidade, obviamente, né, que mostra qual que é o objetivo aí de uma pesquisa causal. Bom, além disso, né, quando a gente faz esse tipo de estudo, principalmente a pesquisa conclusiva, que ela vai apontar para uma análise mais quantitativa, a gente pode ter tipos de estudos de acordo com a forma como a gente estabelece as amostras e como é que a gente coleta esses dados. Tá? Então, basicamente, a gente tem três tipos, né? A amostragem, ou estudo estatístico transversal, que é aquele que a gente faz uma única coleta de informações, né, de uma amostra. A gente pode ter o estudo transversal único, como é colocado no livro, né, que eu pego informações de uma amostra uma única vez, ou eu posso ter um múltiplo, que também eu pego a informação uma única vez, mas eu tenho diferentes amostras. Né? Então, e no mesmo momento. Né? Então, eu estou fazendo, por exemplo, essa pesquisa no mês de outubro de 2021, e aí eu faço uma amostra na cidade de Curitiba, uma amostra na cidade de Pinhais, uma amostra na cidade de São José dos Pinhais e assim por diante. Né? Então, são grupos diferentes, então seriam múltiplos, né? Múltiplos casos ou múltiplas amostras, mais bem dito. Só que eu estou coletando a informação de uma única vez, né? No mesmo momento do tempo. Então isso vai configurar uma pesquisa do tipo transversal. Eu posso ter um tipo de estudo de coorte, que basicamente eu faço a coleta das informações em intervalos de tempo pré-programado. Né? Então, por exemplo, posso fazer uma amostragem para verificar a disposição dos consumidores em adquirirem um determinado produto antes do seu lançamento, a partir, né, da descrição, ou mesmo colocando, né, à prova, né, esse produto. Então, ofereço aí amostras grátis, e aí
faço uma avaliação, né, um questionário em relação aos aspectos, se o consumidor estaria disposto a comprar ou não, a que preço, se ele gostou do sabor ou não, e assim por diante. Né. Eu poderia repetir esse estudo, por exemplo, 6 meses ou 1 ano depois do lançamento efetivo desse produto no mercado. Né. Então aqui, não necessariamente eu vou ter, na segunda amostra, né, o mesmo conjunto de pessoas que foram entrevistadas, né, no momento do lançamento do produto, né, ou antes do lançamento do produto. Mas eu tenho amostras, né, que tendem a ser tão representativas quanto, né, tanto no início quanto depois do lançamento. E isso permite eu comparar, né, os resultados antes e os resultados depois. Então, eu posso ter aspectos associados, por exemplo, à qualidade, ao sabor do produto, uma vez que quando eu produzo em pequena escala, né, eu tenho mais controle, e quando eu passo a produzir em grandes escalas eu posso ter alteração de sabor em função, né, do volume de produção, enfim, né, alterações aí de temperatura, pressão, enfim, qualquer outro aspecto associado aí ao escalonamento da produção. Tá? Já o estudo longitudinal, né, que é a terceira categoria que a gente está colocando aqui, ele também vai fazer a coleta de dados mais de uma vez, né, ao longo do tempo. Então, geralmente são várias coletas, né, que a gente faz acompanhamento de longo prazo. Só que ela fixa a amostra, né? Ou seja, as mesmas pessoas que foram entrevistadas no início, elas vão sendo entrevistadas posteriormente. Né? Então isso é muito utilizado em pesquisas clínicas associadas aí à área da saúde. Né? Então você vai acompanhando a evolução de um paciente que toma um determinado medicamento, que faz, né, uma determinada terapia e compara com um grupo de controle, com grupos com terapias alternativas. Né? Então você vai comparando a evolução de longo prazo e não só, né, o efeito imediato, né, de um medicamento, de uma determinada terapia e assim por diante. E a gente pode aplicar essa mesma lógica, né, do ponto de vista da pesquisa de marketing. E aí a gente vai ver que há algumas vantagens e desvantagens em relação a cada método. Bom, aqui, né, trazendo a sugestão do livro, a gente tem um quadro com alguns critérios de avaliação e compara o estudo transversal e o longitudinal. Né? Então, o cohort ele é um caso intermediário, né? Poderia ser quase um longitudinal, no sentido que a gente acompanha ao longo do tempo, mas não necessariamente a gente está adotando a mesma amostra. Né? Então, geralmente são amostras diferentes. Enquanto que no caso do estudo longitudinal, né, é a mesma amostra, é o mesmo conjunto de pessoas que a gente está entrevistando ao longo do tempo. Bom, em relação às vantagens e desvantagens, aqui basicamente quando a gente está olhando em cada uma das colunas, né, o sinal negativo vai dizer que esse estudo em questão ele, né, é menos vantajoso em relação ao que ele está comparando. E o sinal positivo, consequentemente, que esse estudo vai ter uma vantagem em relação ao que está sendo comparado. Então, em relação a esses 3 primeiros aspectos, o estudo longitudinal, né, vai apresentar uma vantagem em relação ao estudo transversal, que basicamente é a detecção da mudança. Né? Então, se há uma mudança na preferência dos consumidores, né, a longo prazo, né, ou uma coisa sai de moda, você só vai conseguir captar a partir de um acompanhamento permanente, né, dessas informações no mercado. Também a questão da grande quantidade de dados coletados, né, então isso vai ampliando a nossa amostra e também a capacidade de fazer inferência estatística quando a gente vai acompanhando os dados. Né? Então, isso, no caso do estudo longitudinal, a gente vai ampliando a nossa amostra, enquanto no estudo transversal a gente coleta uma única vez. E também a gente tem maior precisão, né, em relação ao que aquelas pessoas estão nos revelando de dados, né, quando eu faço um estudo de acompanhamento de longo prazo. Por outro lado, né, eu posso ter algumas desvantagens do método longitudinal, como a questão da amostra representativa. Então, se eu estou entrevistando sempre as mesmas pessoas, pode ser que isso faça com que eu perca a representatividade da amostra se a população, né, ela vai alterando suas características ao longo do tempo. Então, um estudo transversal ele permite eu captar essa variedade naquele ponto do tempo, né, mas se eu vou para um estudo longitudinal, sempre com as mesmas pessoas, eu perco essa possibilidade de variedade. Até porque a amostra, para ela ser, né, representativa, ela também tem que ser aleatória. Né? Então, a gente tem uma perda aqui quando a gente vai para o estudo longitudinal nesse aspecto. Além da tendenciosidade das respostas. Tá? Aqui o livro vai apontar outros fatores, mas o fato de ser tendencioso é porque eu estou cada vez mais restrito ao mesmo grupo. Né? Ou seja, eu posso captar mudanças ou mesmo a constância das suas preferências, porque eu só estou, né, abrangendo o mesmo grupo de pessoas da minha amostra inicial. Né? Então, se houve mudança nas características, como eu mencionei, dessa população,
ele não vai conseguir captar essa variação e eu vou sempre ter uma resposta que vai representar esse subgrupo, né? Não necessariamente a população como um todo. Então eu vou me desviando em termos de informações em relação à população como um todo ou como, né, o conjunto completo. Bom, esse esquema aqui também é bastante interessante, né, da classificação da pesquisa de marketing. Então, basicamente, a gente tem aqui a concepção, né, da pesquisa, que é basicamente aquele pré-projeto, vamos dizer assim, que vai definir que tipo de pesquisa de marketing a gente vai fazer. E a gente pode ter, né, essas duas grandes categorias, que é a pesquisa exploratória, e aquela para conhecer uma situação, problema da qual a gente desconhece, e uma outra que é a pesquisa conclusiva, né? Essa pesquisa conclusiva, como eu mencionei, ela pode se desdobrar em duas, né, que é a pesquisa descritiva e a pesquisa causal. Então, só para situar o que a gente está discutindo até agora, né, a gente pode ter dentro da pesquisa descritiva um estudo transversal ou mesmo um estudo longitudinal, né, foi o que a gente viu no quadro anterior. Sendo que o próprio estudo transversal ele pode ser um transversal único, né, então uma única amostra e uma única coleta, né, de informações, ou um estudo transversal múltiplo, que é uma única coleta, mas com duas, pelo menos, né, duas ou mais amostras para compor aí o conjunto de dados que vão ser analisados na pesquisa de marketing. Bom, outro elemento importante, né, que a gente tem que ter em mente quando está fazendo o planejamento da pesquisa de marketing são as potenciais fontes de erros, né? Então isso vale não só para a pesquisa de marketing, mas para uma pesquisa que envolva aí a coleta de dados primários de uma maneira geral, como é o caso do censo, das outras pesquisas mensais do IBGE e assim por diante. Tá? Então a gente pode incorrer num erro, né, que basicamente, esse erro total que eu estou colocando aqui no slide, se refere à variação entre o valor médio real da variável de interesse na população e aquele valor médio que eu estou observando no projeto de marketing. Tá? Isso se deve aí a vários fatores, né, que estão associados ou a uma amostragem equivocada, ou mesmo quando a gente faz uma amostragem correta, do ponto de vista da sua quantidade, né, em termos de ser suficiente, e mesmo em termos de representatividade, ou seja, eu estou fazendo uma estratificação da população de uma maneira correta e coletando o número de informações correto em relação a isso, né, eu posso estar incorrendo uma série de erros aí, de maneira intencional ou não, que vão me levar a conclusões equivocadas sobre o todo, né? Que em última instância a gente faz amostras para tentar saber qual vai ser o comportamento do mercado como um todo. Tá? E às vezes a gente pode, através de um desenho equivocado, né, da pesquisa de marketing, incorrer em erros. Então aqui a gente tem, né, esse erro total, que ele pode se desdobrar em vários erros, né, várias fontes de erros. Então aqui a primeira delas, né, que a gente deve evitar, principalmente quando vai para uma análise quantitativa, é o erro de amostragem aleatória. Né? Então, primeiro a gente tem que garantir, né, que o cálculo amostral está adequado. Né? Se eu tenho mais de um grupo e eu quero ter representatividade desses grupos, que eu tenho uma estratificação adequada, né? Então o número total para cada grupo, né, deve ser atendido. E além disso, tem que ter uma forma de captação dos entrevistados ou da coleta de dados que ela seja aleatória de fato. Tá? Senão eu posso estar incorrendo em algum tipo de viés ou de tendência, né, para um determinado grupo em relação àquilo que eu deveria fazer de maneira aleatória. Por outro lado, a gente pode ter erros não amostrais, né, que pode ser erro de resposta, né, e erro de não resposta. Então, esse erro de não resposta basicamente ocorre em função do entrevistado não responder ou não conseguir a resposta, né, por uma série de motivos. Né, a empresa se nega, a pessoa se nega a responder, então eu não consigo obter a resposta. Né, então, é um tipo de erro justamente por não obter, né, a informação que eu preciso. E, por outro lado, eu posso obter a resposta e essa resposta ser inadequada, né, ela me desviar da verdadeira resposta. Então eu posso ter erros que têm origem aqui no pesquisador ou no entrevistador, né, e mesmo erros dos entrevistados. Em relação ao pesquisador, eu posso ter aqui erros de substituição de informação, ou seja, a pessoa falou alguma coisa, não anotei direito e eu substituo essa informação por algo próximo. Né. E erro de mensuração, ou seja, eu formulei a questão de uma tal maneira que ela não mede adequadamente. Né.
Pode ter um erro também na definição da população, ou seja, eu defini que a população a ser entrevistada é a população X, né, a amostragem está correta, mas no fim, né, eu estou descrevendo características dessa população quando eu deveria estar analisando uma outra população. Né. Então, a amostra em si está correta, né, mas do ponto de vista da representatividade, quantidade, mas não era aquela população que eu deveria ter entrevistado. Né. Também erro no arcabouço amostral, no sentido de a minha amostra não ser correspondente à população. Né? Então, aqui não em termos de quantidade, né, e representatividade, mas eu tenho uma amostra que ela não representa a população que eu desenhei anteriormente. Né? Então, um erro de execução. E também erro de análise de dados. Né? Então, isso acontece. Né? Então, a gente pode, na hora de fazer análise de dados, fazer inferência estatística, usar o método incorreto e coisas do gênero, né, que leva a conclusões equivocadas. Bom, eu posso ter os erros do entrevistador, não necessariamente aquele que desenha a pesquisa de marketing é aquele que vai fazer a entrevista na ponta. Né? O mesmo acontece, por exemplo, com o censo demográfico do IBGE. Então, o IBGE desenha, né? Faz o questionário, mas quem vai à ponta é uma pessoa contratada. Né? Então, eu posso ter um erro de seleção dos entrevistados, né? Eu tenho uma divergência entre aquele público-alvo e aquele que foi entrevistado de fato. Erro no questionamento, eu faço uma pergunta inadequada e a resposta naturalmente vem inadequada. Erro de registro, né? Então a pessoa falou que tem 5 filhos, eu anotei 4 sem querer, né? Enfim. Erros propositais, né? Enfim, próprio da natureza humana. E por último eu posso ter os erros dos entrevistados, né? Ou seja, ele não tem capacidade de responder corretamente, ele me dá um número qualquer, né? Ou ele está de má vontade mesmo e vai dando respostas erradas, né? Ou imprecisas, que vai comprometer o resultado final da análise. Então, essas são as principais fontes de erro quando a gente vai a campo para fazer o levantamento de dados primários. Tá? Claro que alguns desses erros podem acontecer também a gente trabalhar com dados secundários, né? Por exemplo, erros de análise de dados, coisas do gênero, mas aqui a gente está falando principalmente, né, quando a gente tem que levantar esses dados de maneira primária para fazer análise da pesquisa de marketing. Bom, aqui, né, já encaminhando para o final dessa primeira aula sobre esse tema, tem algumas diretrizes da proposta de pesquisa. Então, basicamente, é uma sugestão, né, de estrutura, de como que o documento da pesquisa de marketing deve estar estruturado e quais são as informações que devem estar contidas em cada uma dessas partes aqui do documento. O primeiro é um resumo executivo, e como o próprio nome diz, né, esse resumo executivo ele aparece, né, na primeira página, enfim, né, desse documento, que vai trazer, né, o principal objetivo da pesquisa de marketing, brevemente a metodologia e os principais resultados. Então ele tem justamente a função de prover as informações mais relevantes para o leitor, e geralmente esse leitor vai ser aquele que toma a decisão, caso ele precise participar, né, de uma reunião com fornecedores, com investidores, coisa do gênero, e não tenha tempo, né, de ler o documento na íntegra. Né? Então é uma forma de você também relembrar os dados, né, de maneira mais direta. Então o resumo, né, ele é sucinto e traz as principais informações. Por isso que ele chama resumo executivo. A gente também traz ali os antecedentes, né, que são as informações de contexto, né, porque a gente está levantando aquelas informações, ou qual é o propósito, né, o que está associado aí em termos de contextualização com o objetivo da pesquisa de marketing. Depois a definição do problema, né, qual é a situação problema que a pesquisa de marketing visa resolver, e quais são os objetivos dessa pesquisa. Também se definir a abordagem, né, como é que vai ser abordado aí em termos, né, de pesquisa e coisas do gênero, e a concepção da pesquisa, se é uma concepção de pesquisa exploratória ou pesquisa conclusiva. E se for conclusiva, se ela é descritiva ou se ela visa aí estabelecer uma relação de causa e efeito. Depois, a gente deve descrever, né, quais são os dados que precisam ser coletados e como esses dados serão coletados. Então, isso diz respeito basicamente à metodologia, para a gente verificar se essa metodologia está adequada, se a gente não está incorrendo em nenhum tipo de viés em relação à coleta de dados. O sétimo vai ser justamente a análise dos dados, tá? Ou seja, depois que a gente faz a apresentação estatística. 8 são os relatórios que vão ser apresentados. Né? Então, isso se é uma proposta de pesquisa antes dela ser realizada. Então, o que se espera apresentar, né, em cada etapa aí da pesquisa. Depois, deve-se apresentar quais são os custos, né, associados à pesquisa de marketing e os prazos, né, para cada uma das etapas. Então, a coleta de dados, a análise, a produção de relatórios, né, enfim. Tudo isso deve estar vinculado aí nessa última sessão.
E por fim, os apêndices, né, que basicamente são os apêndices estatísticos, quando a gente vai para uma análise, né, do tipo conclusiva, seja ela descritiva ou não, né, ou causal. Então, basicamente, o que se sugere aí é colocar nos apêndices essas informações e outras, né, que sejam relevantes para que a gente tenha um documento bem elaborado, bem embasado. Bom, deixo aqui a referência para vocês e chamo a atenção que lá no plano de ensino estava constando um outro capítulo, né? Então eu vou, depois que concluir as gravações aí das videoaulas dessa parte da pesquisa de marketing, eu faço a atualização lá do plano de ensino. Então, referente a essa aula especificamente, é o capítulo 3 do livro do Malhotra, Pesquisa de Marketing, uma orientação aplicada que está disponível na minha biblioteca online para vocês acessarem. Bom, desejo aí a todos uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.